Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast GPS Jurídico. É um prazer recebê-los aqui e é um prazer também receber Felipe Almeida, advogado criminalista, há mais de 20 anos, pessoa super respeitada, ele é uma pessoa super humilde, simples, mas é um advogado com muita excelência e eu trouxe aqui para a gente bater um papo sobre um tema super bacana. Vou falar para vocês o título, vocês vão se surpreender. A NPP, o novo rumo da justiça penal no Brasil. Felipe, bem-vindo, um prazer te receber aqui. Olá, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, de verdade, ainda mais sendo entrevistado. Sim. Sei lá se a gente pode falar que isso é uma entrevista, mas é um bate-papo. Eu quero dizer que para mim é uma honra, é um prazer e fiquei muito feliz com o convite e lisonjeado. Obrigado. Prazer te receber. Felipe, vamos conversar então? O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, foi instituído ali pelo pacote anticrime, né? Ele é o grande motor da justiça penal negocial no Brasil. Pelo menos é isso que se tem dito hoje. Qual foi a principal motivação, qual foi o mote da criação dessa lei, desse acordo de não persecução penal no Brasil? Na verdade, a ideia fundamental da justiça negocial é de desatolar o judiciário, ou seja, de acabar com os recursos e aplicar a pena antes de começar um processo. Então, a ideia é que nestas questões que têm uma natureza menos grave, e no caso do acordo de não persecução penal, são casos não violentos, sem grave ameaça e sem violência. Tem lá uns requisitos, mas na verdade a justiça negocial não começou com o pacote anticrime, como todo mundo pensa, né? A justiça negocial, a justiça consensual chegou no Brasil em 95 com a Lei 9.099. Então daí que começou a justiça negocial no Brasil. Acho que antes disso até, a possibilidade da criação dos juizados especiais começou com a Constituição de 88, que tem lá no seu artigo 98, inciso 1, que o juizado especial criminal e os crimes de menor potencial ofensivo podem ser estruturados e criados por lei. Então, aí que possibilitou. E aí teve uma demora, né? Assim, como tudo no judiciário brasileiro, como tudo na justiça brasileira. Aí, depois de quase 7 anos, né? Aí, mais até, né? Nós estamos falando de 88 até 95, são 7 anos. Aí veio a 9.099, que criou o juizado especial criminal estadual e determinou que aqueles crimes até a pena de 1 ano, todo mundo acha que começou com a pena de 2 anos, mas não. O juizado especial criminal, ele começou com a pena máxima de 1 ano para transação penal, que aí podia fazer a composição nos crimes de até 1 ano, e depois a suspensão condicional do processo nos casos em que tivesse a pena mínima de 1 ano. O Brasil importou isso de onde? Estados Unidos, Alemanha? Veio mais dos Estados Unidos, do Play Game, né? Os Estados Unidos, ele tem hoje quase 95% da justiça criminal. E lá funciona bem. Estatisticamente. Funciona bem em tese, né? Porque se a gente for pensar, lá a coação é mais forte, né? Ou seja, tem aquela história de que ou você aceita ou a decisão vai ser pior. Não que aqui não exista isso, acho que até tem. É sempre aquela sensação de que um acordo ruim é melhor do que uma ação penal, que aí pode ter um leque aberto de sentenças, né? Então, acho que esta é a questão. Mas na 9.099 começou com 1 ano, depois criou-se o Juizado Especial Federal, Criminal Federal, e aí ampliou-se para 2 anos. Nesta época, entre 2001, quando começou o Juizado Especial Federal, ampliou-se nos casos federais para 2 anos. E aí tinha aqueles gênios que achavam que não tinha ampliado também para a Justiça Estadual. Não tem então, que não, é exatamente isso. Então, não sei se você vai se lembrar, você deve ter quase a minha idade, que a gente tinha aquela história dos professores, quando a gente dava aula, quando a gente falava sobre a questão, a gente perguntava, é juiz federal ou estadual? Porque se for federal, eu posso desacatar sem ser preso em flagrante. Se for estadual, aí não, porque aí não é crime menor potencial ofensivo. Então a gente ficou de 2001 até 2006, e aí sim unificou com a pena de 2 anos, o crime de menor potencial ofensivo, e acabou com essa discussão, que era tola, né? Uma discussão que estava já equiparado em todos os crimes. Depois disso veio, já tinha vindo em 90 a lei dos crimes hediondos, falando de delação premiada, ou colaboração premiada, mas era pouco usada. Depois ela foi melhor estabelecida em 2013 pela lei, e aí começou a ser mais divulgada e mais ampliada na Operação Lava Jato. Com as pressões que a gente viu, e de tudo, aquela história, se ou delata ou fica preso, se delatar fica solto. E aí depois isso foi cancelado pelo Supremo, por conta da casadinha entre o juiz e os procuradores, e aí por todas essas questões. Falando em famosos, né? Não sei se você está assistindo ou se já assistiu, tem uma série famosa agora nesse momento do podcast, Tremembé. Sim. Aí fala da Nardone, Suzane, Elise, Abdel Maci.
todos os famosos estão lá, presos, né? E a série tá bombando agora, nesse momento que a gente tá fazendo esse podcast. Esses caras não poderiam fazer um ANPP hoje. Não, na verdade... O povo é importante o povo saber isso. O ANPP não pode ser crimes violentos, não pode ter grave ameaça nem violência. E mais, a pena mínima tem que ter 4 anos. Então, isso é importante. Na verdade, a possibilidade consensual, né, nesta questão do acordo de não persecução penal, ele abarca quase todos os crimes sem grave ameaça e sem violência. Então, crimes hediondos não podem, crimes ligados à violência doméstica não pode, e aí, se a gente pensar nesses casos, homicídios qualificados, ou seja, não tem nenhuma possibilidade, mesmo porque são classificados como crimes hediondos. Sim. E aí também estão excluídos da possibilidade da justiça consensual. Não é o caso. Crimes contra o patrimônio e alguns contra a administração. Isso, exatamente. Basicamente é isso. A gente tem, recentemente, o Supremo decidiu que o crime, o tráfico com a diminuição do parágrafo 4, ou seja, o tráfico privilegiado, isso é importante. ele é passível de acordo de não persecução penal, embora o Ministério Público tenha uma divergência muito grande. Então, aí a gente tem os casos em que são deles que são postos para não ter processo, mas tem processo e tem recurso. E aí depois tem recursos especiais extraordinários para os superiores, e aí os superiores mandam voltar para aplicar o acordo de não persecução penal, e às vezes até, quando aplica, já tem a prescrição nessa questão. É bastante comum isto. Acaba sendo bom para o advogado, né? Acaba sendo bom para o advogado, mas é uma briga inglória, e o NPP acaba perdendo o seu objetivo. Porque o objetivo do NPP é que não tivesse processo, que os tribunais não fiquem entulhados e que a justiça comece a andar bem. Mas eu acho que por conta desta, na verdade, desta sensação de punitivista da acusação, eu tenho críticas homéricas à formação da justiça negocial. A primeira, por uma simples questão, acaba com aquela possibilidade que a gente aprendeu e que a gente ensinou, que o processo é a única forma, o processo, respeitando todas as garantias, respeitando o processo legal, contraditório, ampla defesa, e todas estas questões, é a única forma que o Estado tem de impor pena. E agora vem uma legislação falando assim, não precisa de nada disso, só precisa que a pessoa confesse formalmente, aceite a sua penalidade e ainda ressarça o prejuízo. Então, agora tem a participação da suposta vítima nos crimes, principalmente nos crimes patrimoniais, da vítima na formulação dos acordos. E aí, a outra crítica que eu tenho em relação a isto é o fato de que o Ministério Público tem a chave de tudo. Então, se a gente for pensar, tem uma investigação, ela é finalizada pela polícia e vai para o Ministério Público. Quando o Ministério Público recebe isso, ele vai classificar a conduta. Se ele carregar com muitos crimes, ele afasta a possibilidade do NPP. E depois ainda, em alguns casos, ele faz uma análise subjetiva, como se o legislador fosse, e aí a gente tem uma porção de vertentes do que pode e do que não pode, e aí fazendo... Já se tem uma corrente formada a respeito do Ministério Público nesse papel do NPP? Ele tem direito subjetivo, discricionalidade, ou ele tem um poder-dever? Eu estava estudando isso para te perguntar. Quando a lei veio, o Ministério Público dizia que não era direito subjetivo e que era uma atribuição dele, e a lei fala poder, então ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, e não precisa motivar. Então, e aí começou... Ficou arbitrário. Além de ficar arbitrário, o que acontece é o seguinte, a gente tem várias formas, ou seja, tem aplicação em uma comarca, na outra comarca não tem, ou na mesma comarca, quando cai com um promotor pode, quando cai com o outro não pode. Segurança jurídica total. Absolutamente total em relação a isso. A gente já tinha isso lá na 9.099. Aliás, quando veio a 9.099, assim, como aquilo acabava numa cesta básica, como acabava numa prestação de serviço à comunidade, o que o promotor fazia? Vou tentar propor, vai que cola. Mesmo sem ter nada. Então, às vezes fazia um acordo muito ruim, sem nada, e o camarada aceitava. Puta, entre pagar uma cesta básica e ser processado, prefiro não acabar com isso aqui. E lá não tinha o reconhecimento de culpa. Agora, como tem o reconhecimento de culpa, fica um pouco mais significativo, porque... Vale uma confissão, assim. Efetivamente precisa confessar. Precisa ter a confissão. A confissão formal. Eu tenho feito, nos casos de que o Ministério Público e os promotores ficam muito bravos... dica prática. A dica prática. Eu falo... Os advogados criminalistas estão ouvindo, né? Eu falo assim, que eu confesso exclusivamente para este ato. Para este ato do NPP. Mas eu tenho visto várias vezes o Ministério Público falar, isso é indiferente, isso serve para qualquer coisa. A pessoa está confessada. Mas eu acho que não pode, né? Ou seja, eu tô confessando para fazer aquele acordo ruim. Porque é um requisito, inclusive, né? Exatamente, só por isso. Se não fosse isso, eu não faria. E, de novo, aquela história. Entre um mau acordo
É melhor um péssimo acordo do que um processo ruim. Ainda mais se tratando de matéria criminal. Não tenha dúvida. Ou seja, possível já é válido esse provérbio. E sabe que às vezes a gente escuta do juiz assim, não, mas lá na sentença a gente vai analisar, né? Fala, não, mas a gente quer que analise agora os requisitos da ação penal. E aí, a questão mais prejudicial para mim é essa história de não ter o juiz ali. Não tem. Porque na Lei 9.099, lá nos crimes de menor potencial ofensivo, quando finaliza e vai para o Ministério Público pede para designar, para o juiz designar a audiência. Então, quando o juiz olha que não tem os requisitos da ação penal, em tese ele pode falar, não, eu vou arquivar isso aqui. É difícil. Mas isso pode acontecer e você ainda pode peticionar ele. No acordo de não persecução penal, isso tem pouca efetividade. Por quê? Porque é feito tudo no Ministério Público. Então, o Ministério Público analisa quais são os crimes, analisa a possibilidade e, às vezes, afasta com questões absolutamente subjetivas. Eu tive um caso de estelionato, que era até aqui do interior, que o promotor dizia o seguinte, o valor é muito alto, era um valor de 30 mil reais, e o valor é muito alto, não serve para a justiça negocial. E não existe requisito na lei. Exatamente isso. Eu peticionava e falava assim, mas aonde que você achou essa fórmula mágica? Para falar o seguinte, 20 pode, 30 não pode. E ele falava, essa é a minha convicção e aqui quem decide sou eu sou o promotor. Então, tinha muita estas decisões, até que em setembro, e aí sim, desse ano? Setembro deste ano, o Supremo firmou, até vou pegar aqui, que eu não sou muito ruim para decorar as coisas, mas eu trouxe uma colinha. Em setembro de 2024, do ano passado, o Supremo firmou o posicionamento. Porque a gente tinha também, quando veio a lei do NPP, se esta lei podia ser aplicada retroativamente. E aí ficava essa discussão. O promotor e o procurador do Estado na Justiça Federal falaram que não, que era requisito dele, que ele achava que não precisava, que não podia, e que já tinha sentença, que só podia ser aplicado antes da sentença. Agora, na apelação, você quer falar sobre isso? Não faz o menor sentido. E a gente falava o seguinte, mas eu não falei antes porque não tinha lei, né? Se tivesse a lei, eu teria falado. E aí veio o Supremo e falou o seguinte, cabe até o trânsito em julgado para que tenha uma segurança jurídica. Será mesmo que ele está preocupado com isso? Não está, né? Enfim, eles fizeram lá uma legislação de entender que até o trânsito pode, em qualquer momento do trânsito, e o Ministério Público tem o poder-dever para propor o acordo de não persecução penal. Mas ele tem o poder-dever de se manifestar fundamentadamente. Mesmo assim, afasta do juiz qualquer análise. Então, se ele fundamenta porque o valor é alto, o juiz não vai poder falar nada, porque ele se manifestou fundamentadamente. Mas o magistrado não vai poder entrar na fundamentação para falar, olha, a fundamentação não tem requisito lógica, e nem lógica, nem fática e nem jurídica. Não faz o menor sentido. E aí a gente tem problemas ainda significativos em relação a isso, porque afasta qualquer análise do judiciário. E a gente vem insistindo com muita intensidade que o juiz se manifeste sobre aquilo. Antigamente, a gente tinha essa mesma problemática no juizado especial criminal, e às vezes o juiz, o cara formulava denúncia e o juiz marcava audiência de instrução, audiência preliminar para propor a transação. E muitas vezes o promotor fazia a proposta. Sim. Hoje não tem muito isto, porque é feito tudo no Ministério Público, e as audiências são, de fato, virtuais. E, muitas vezes, nos crimes patrimoniais, entra uma vítima. Mas a lei fala de ressarcimento quando possível. Agora, pense você que tem vários casos em que a vítima fala que teve um prejuízo gigantesco, mas não conseguiu comprovar esse... E não é no direito penal que a gente vai discutir qual é o valor do prejuízo. Então, ali não é o lugar de se buscar o ressarcimento. Precisa buscar nas esferas menores, né? Nas esferas cíveis. Mas aí, Felipe, você falando disso, me veio uma pergunta. A vítima, ela tem mais poder aí no NPP do que nos outros procedimentos penais? A lei, ela fala que tem que ressarcir quando possível. E a vítima, ela é chamada para audiência de proposta de ANPP. Bem diferente dos demais, Muito diferente, porque tem o dever. Assim, tem o dever quando possível. Mas e quando não é possível? Nesses casos, por exemplo, quando você não tem o quantum, quando você não tem um valor definido, falar assim, ele fez uma fraude, mas a fraude pode ser que tenha dado um prejuízo de 100, Sim. ou de 300, ou de 2 milhões, ou de 5. Não é neste momento que a gente vai quantificar isto. Então, não tem possibilidade de devolver esse dinheiro. Mas aí vem o Ministério Público e faz uma manifestação falando pela conta mais alta e quer que ressarça nesse momento. E a vítima pode vetar o acordo? Muitas vezes sim, muitas vezes não vetar, mas quando ela diz que não recebeu ou que não concorda... Indiretamente ela estaria vetando. Isso, e principalmente nos casos de ação de iniciativa privada. Quando tem queixa-crime, aí fala que precisa ter a anuência
o consentimento da vítima. E aí é um problemaço. Aí é bastante problema, porque aí, mesmo que a pessoa queira... Porque se a gente for pensar é o seguinte, a vítima não busca justiça, a vítima busca vingança, né? Então, assim, ela não quer de volta o patrimônio dela, ela quer de volta 3 vezes o que ela teve de prejuízo. E sempre vai aumentar. Tem ódio ali, né? Tem mágoas. Tem muito sentimento ruim ali. E a gente pode pensar o seguinte, muitas vezes tem funcionários no meio. Então, você imagina a mágoa que tem de um funcionário que trabalhou 10 anos e que pegou uma fortuna do chefe no momento que ele mais estava precisando do dinheiro. Então, tem problemas graves em relação a isto, e aí não tem muito o que ser feito. A única coisa que o investigado pode recorrer ao 2º grau do Ministério Público. Mas aí... Mais difícil. Assim, eu sempre brinco isso, assim, a gente sempre faz, mas o resultado é sempre inglório, porque ainda vem com uma fundamentação ainda mais subjetiva, dizendo que o promotor tem razão na sua manifestação, e assim, nunca vi mudar. Espero que um dia evolua, porque o acordo, assim, o que eu tenho visto principalmente no Ministério Público Estadual, que é mais raivoso do que o federal, eu tenho visto, eles entram nessa tentativa de conciliação com a mesma intenção punitivista. Mas espera lá, para ter acordo, assim, precisa achar um meio que tenha uma convergência. Assim, não dá para puxar a corda para um lado e o outro puxa para o outro. Nunca vai ter. Ou seja, se eu pensar desse jeito e o outro pensar desse jeito, nunca vai ter acordo. Precisam ceder um pouquinho. Mas aí, como ele tem a faca e o queijo na mão, ele acaba falando ou é isto ou nada. E a parte se vê obrigada a fazer um acordo ruim para não ser processado. Então, e a maioria dos promotores que estão atuando hoje, né, Felipe, eu acho, foram formados nessa vigência do princípio da obrigatoriedade. Sim. Então eles têm na concepção dele, que é a nossa formação também, Sim. uma formação mais punitivista e obrigatória. Bem na minha vez eu vou ter que fazer acordo, né? Bem na minha vez eu vou ter que convergir e fazer um acordo com o bandido. Exatamente, eu sou do Ministério Público, eu sou da acusação, eu não vou aceitar isso. Exatamente. Então, tem um pouco isto. Tem um pouco disso, né? Mas acho que ainda tem, pelo menos na capital, no DIPO, a gente tem um setor do Ministério Público que só faz o acordo de não persecução penal. Entendi. Mas eles são jovens e são tão raivosos quanto os antigos. Exatamente. Coisa, então a gente fica... Porque assim, se a gente pensar, é exatamente o que eu disse anteriormente, se a gente pensar que a gente vai lá para fazer um acordo, assim, qualquer acordo, só tem acordo se convergir num ponto. Ou seja, se todo mundo retroagir num ponto de convergência. Não dá para achar que eu vou esticar a corda até aqui e ele que vem aqui, porque se ele não vier até aqui eu não vou fazer nada. Ou seja, então... Aí fica bastante difícil, assim, eu tenho visto bastante... Você acha que a lei precisaria de reforma? Eu acho... Ou é adaptação mesmo? Eu acho que essas são modulações que vão se ajustando. Acho que nos crimes de menor potencial ofensivo isso foi acontecendo, ou seja, a gente já tem lá, o juiz já fala para o promotor, fala, olha, aqui é o caso de fazer a transação, Sim. Aqui é o caso, faz a proposta. Mas aqui, como hoje está todo mundo virtualmente, fica até difícil do juiz falar para o promotor, falar, será que não é o caso de você ver de novo? Talvez... Você sabe que eu tenho um caso federal, num outro estado, de um crime tributário. E nos crimes tributários é muito difícil você fazer o acordo, porque o promotor vem com a proposta ofensiva de que você precisa pagar o tributo. Puxa vida, mas se eu pagar o tributo, extingue a punibilidade. Por que eu vou fazer um acordo para se com o que eu estou falando extingue a punibilidade? Aí não tem acordo. Eu sempre manifesto falando assim que a proposta é ofensiva. Porque você está me chamando de tonto, né? Ou seja, se eu pagar, aí ele fala, não, mas é que eu estou deixando você parcelar. Então, se eu parcelar, suspende a exigibilidade do crédito e o procedimento ou o processo fica suspenso também. Até o pagamento. Não faz o menor sentido também. É verdade. E aí o Ministério foi com era um crime federal e bastante grande o débito. E aí, quando acabou a instrução, quando finalizou a instrução, o juiz, tudo virtual, o juiz falou, mas o senhor não tem nenhuma possibilidade de fazer acordo aqui de... Eu falei, então, pagando o tributo como o procurador quer, não faz o menor sentido. Não existe acordo. Não dá. E nem tem condições, porque o camarada os fatos que geraram o tributo eram de 10 anos atrás. Então ele era um diretor estatutário que não tinha nada a ver com o negócio, estava absolutamente quebrado e a empresa inativa. E aí o juiz falou, mas se o procurador fizer uma outra proposta, um outro tipo, aí o procurador falou, doutor, o senhor falando aqui, acho que eu vou pensar mesmo. E aí o procurador veio com uma preliminar de proposta de acordo sem o pagamento. Então, na Justiça Federal isso está começando a acontecer, ou seja, mas na Justiça Estadual nem pensar. E, olha, eu tenho processos em todos os estados, mas ainda acho que quando bater no Supremo, o Supremo vai mandar voltar para fazer a proposta sem a necessidade de pagamento, porque não faz o menor sentido, porque pensa o seguinte, o fato de não pagar o tributo, ele não vai ser retirado da inscrição na dívida ativa, ele vai continuar devendo aquele valor, ou seja, a administrativa vai poder
de toda sorte cobrar, ou seja, está escrito no dividendo, a empresa está escrita. E o direito penal não se presta a cobrar tributo. Exatamente. Mas aí, assim, eu acho que esses avanços, a minha maior, assim, a maior crítica que eu tenho ao acordo é a falta de análise do judiciário. Primeiro, quando o Ministério Público carrega nas acusações, exclusivamente para tentar subir a pena mínima de 4 anos, e aí fala o seguinte, não cabe. Mas aí, quando vai ser julgado, o juiz vai falar o seguinte, olha, eu afasto este, afasto este, afasto este, afasto este. Aí caberia, né? Aí eu vou falar o seguinte, olha, quando você afastou estes, agora cabe o NPP. Então volta lá atrás para que o Ministério Público faça a proposta, porque a negativa de se fazer a proposta era porque a pena era superior, mas agora a gente afastou. Tem súmula do STJ que diz que quando afastados, tem súmula porque tem súmula da suspensão condicional do processo, que fala exatamente isso. Quando afastados alguns dos crimes, ou tiver alguma redução que diminua a pena, possibilitando a suspensão condicional do processo, o Ministério Público tem que fazer a proposta. A mesma raça. Exatamente, a mesma lógica, né? A mesma lógica. Espero que seja a mesma lógica, porque na justiça às vezes tem lógicas que são diferentes, né? Mas não tem aplicado isso, esse entendimento aí. Eu tenho visto. Eu tenho. Bom sinal. Assim, mas eu posso falar um caso prático que é bizarro. Então conta. É um caso de tráfico de drogas, que a pessoa foi condenada a 1 ano e 8 meses, eu não era advogado dele. E aí o Ministério Público recorreu e o tribunal reformou a 5 anos, caput, afastando a minorante por conta da quantidade da droga. E era uma droga recreativa, era êxtase. Eram tabletinhos de êxtase numa balada. Sim. E era naquela época que com a decisão colegiada mandava prender e cumprir pena. Então ele me chamou, aí eu entrei com habeas corpus, suspendemos o cumprimento da pena com um habeas corpus no STJ, até foi uma liminar. Interessante. Foi muito bem. E aí, aí vem aquelas coisas. Aí eu fiz recurso especial extraordinário, negado ao segmento, e inadmitido em parte. Aí eu fiz agravo interno no TJ para os dois. Fui para o STJ, aí eu vou falar o caminho inteiro. Calma um pouquinho. Vou falar. E aí, chegou no STJ, o presidente do STJ negou segmento liminar, eu agravei. Fui para um relator, e o relator, monocraticamente, reconheceu o parágrafo 4º e deu a pena de 1 ano e 11 meses, regime semiaberto. Porque ele entendeu que a majoração da pena era razoável e que por isso o semiaberto era adequado. A partir daí eu comecei a brigar, porque quando foi cometido o crime não tinha a lei do NPP. Sim. E aí eu falei, agora tem, então agora eu quero que formule. E aí, negado no STJ, aí eu agravei de novo, era decisão monocrática, agravei, entrei com embargos, aí depois fiz recurso extraordinário, foi para o STF, presidente negou segmento liminarmente, eu agravei, foi para Carmen Lúcia julgou monocraticamente e negou meu recurso, o meu agravo, eu agravei de novo. Nossa. Foi para o colegiado, foi para o julgamento virtual, aí o Gilmar Mendes tirou, eu disparei, tirou do julgamento virtual, e aí ficou, sei lá, uns 2 anos parado, e aí ele voltou de novo na pauta negando o meu agravo. Putz. Só que aí o ministro Toffoli, fez um destaque, que é quando ele diverge daquela posição. Os autos foi para a ministra relatora, para a Carmen Lúcia, e ela monocraticamente concedeu. Sim. Saiu da lâmpada, assim, alguém raspou, saiu da lâmpada, e concedeu, e mandou para a subprocuradora para ela se manifestar sobre o NPP. E aí a subprocuradora falou assim, olha, a quantidade é muito grande, e por isso não tem como, e por isso a pena foi aumentada. Então pensa, no NPP ela está falando de condenação e de grande quantidade, que também não está na lei, e não é o caso de aplicação de fazer proposta do NPP. Voltou para Carmen Lúcia, eu fui intimado. E aí eu fiz a conta e falei, olha, agora não adianta mais a gente ficar discutindo sobre isso, porque prescreveu. Aí a Carmen Lúcia diz assim, a ministra Carmen Lúcia diz, não é para reconhecer prescrição aqui no Supremo, eu não posso reconhecer isso. Aí eu falei, pode de ofício a qualquer tempo, está expresso na lei, mas não pode. Mas isso é para ver como tem coisas que não pegam. Você está expresso, mas não pega. E aí, entrei com a petição simples, na primeira instância. E aí, reconhecer a prescrição. Ele reconheceu a prescrição, mas ele reconheceu a prescrição da pretensão executória. E eu estava pedindo da pretensão punitiva. E agora, recurso em sentido estrito, estou no Tribunal de Justiça para tentar reconhecer um negócio que é matemático, que não faz o menor sentido. Provavelmente vai bater no Supremo de novo. Espero que não, mas eu acho que tem chance disso acontecer. Carmen Lúcia de se aposentar, o último que ela pega, vou esse cara de novo. Foi da cara chata, mas não é possível. Mas é isso, assim, tem coisas que são óbvias que deveriam ser feitas com uma canetada. Então, pense,
Era o caso do ministro, quando ele desclassificou, quando ele de novo reconheceu que era o tráfico privilegiado, falou assim, pera lá, agora cabe a NPP, manda para o Ministério Público se manifestar, é isso. Mas não. Então, eu só estou dizendo que existem muitas coisas que foram feitas para funcionar e existem leis que não pegam no Brasil, né? Assim, o NPP, eu acho que é uma boa medida, acho que funciona. Eu tenho, como já falei aqui, algumas críticas aí, críticas severas sobre isto, mas assim, acho que era uma coisa que podia funcionar. Mas assim, podia funcionar se o Ministério Público tirasse essa gana de punitivista. Falou assim, eu estou indo lá com o coração aberto, não vou com esse coração peludo, eu vou lá com a intenção de fazer uma composição. É um crime sem violência, ele é primário de bons antecedentes. É assim, nós não estamos tratando com um bandido. É outro raciocínio, né? Porque eu tô falando assim, se fosse uma coisa, puxa vida, não, o cara é um homicídio triplamente é um estupro de vulnerável, é uma coisa gravíssima. Assim, não é. Porque se fosse gravíssimo, não caberia. Então não fica inventando coisa. Mas eles ficam. A verdade é que ficam mesmo e a gente fica brigando, mas... E desvirtua a própria finalidade do Instituto, né? Porque foi dar celeridade, a principal finalidade que eu vejo é essa. Mas não tenha dúvida. E o que você está falando aqui, pelo visto, piorou. É exatamente isso. Mas é só a gente pensar o seguinte, isso aconteceu lá atrás com o crime de menor potencial ofensivo. A ideia é que tratasse isto de uma forma mais simples, mais oral, mais tranquila. Já tem a experiência lá do sistema, né? Transação penal, suspensão condicional do processo. Mas é isso. Podia aproveitar mesmo. Podia aproveitar, mas é que demorou muito para maturar isso. Então, assim, e acho que o legislador também andou mal nessa história. Que coisa, e colocou toda a responsabilidade no Ministério Público. E colocando toda a responsabilidade no Ministério Público, esqueceu que ele é órgão de acusação. Ele é parte. Ele é parcial. Ele é parte, claro, ele é parcial. Então, o que precisava? Precisava, de alguma forma, colocar a modulação, acho que, ao meu ver, precisa botar a modulação para falar, promotor, acho que aqui pesou a mão, né? Então, assim, já afasto de plano esses 3 crimes aqui que não tem nada a ver com isso, ou seja, não tem lavagem, não tem crime organizado, não tem nada, é um crime tributário. Faz a proposta de transação penal aí, mas sem o pagamento integral, porque não dá. Não faz sentido. Esse instituto não se presta a isso, isso aqui não é cobrança. Mas vejo que, eu acho que são coisas que vão modular. Acho que precisam de mais diretrizes do sistema judiciário e da magistratura, e o magistrado precisa começar a entender que ele tem que colocar ordem no negócio, né? Ele é o imparcial, ele é quem decide. Não dá para deixar tudo na mão do Ministério Público. Então, quem fiscaliza o cumprimento desse acordo de não persecução? Ele é feito na vara de execuções, mas quem fiscaliza é o Ministério Público. Também. Quem faz tudo. Mas quem extingue a punibilidade é o juiz. Com a anuência do Ministério Público. Se o Ministério Público não anuir, dificilmente a gente tenha o cumprimento. Você sabe que então o fluxo de trabalho mudou da instrução para a execução. Um pouco sim. Então o gargalo saiu daqui, mas acabou indo para lá. Mas é mais fácil, né? Você pensa? É mais fácil porque o cumprimento, geralmente, ou é prestação de serviço à comunidade, e aí é feito lá na vara de execução, já está lá mesmo, e pagamento de pecúnia. E aí é comprovação. Ele faz as contas lá e mais. Ele ainda pede para o cartorário ou para a serventia certificar se a quantidade foi paga integral, quando é parcelado. Eu tenho um caso engraçado em São Paulo, que eu fiz um acordo com o Ministério Público e aí foi para o juiz homologar e o juiz falou o seguinte, eu quero que o Ministério Público se manifeste sobre o pagamento à vítima, sobre o restabelecimento da condição à vítima. E aí eu falei, mas espera lá, assim, o Ministério Público está aqui, eu estou aqui, a gente fez uma composição. Sim. É só para você homologar. Se você achar que tem alguma coisa arbitrária, você pode se meter. Mas assim, não tem nada arbitrário, tá tudo ok. Então o ressarcimento não existe, mas porque eram ofensas, era uma perseguição, não tinha como quantificar. E aí o juiz voltou para o juiz falou que quero que ele se manifeste, porque a promotora falou o seguinte, olha, para mim tá ok, já fiz, quero só que homologue. E aí o juiz falou, não, eu quero que ele pague uma cesta básica de reparação de danos. Puxa vida, agora você quer se meter e colocar o valor atrapalhar a situação. Não, e tirou da cartola, né? Porque falou, da onde tirou esse um salário mínimo? Ele falou, mas é a mentalidade antiga ainda, né? Da transação penal, né? Punitivista. Eles estão confundindo a ideia. Mas uma coisa punitivista. Tem que estabelecer alguma coisa para ele, não é possível não ser tão fácil assim. Não pode ser tão fácil. Vamos colocar um pouquinho mais aqui. Mas nesse fato, o Ministério Público se doeu. E disse que não, que ele estava satisfeito com aquilo, que fosse para o juiz se manifestar, e se não fosse o caso, que mandasse para o segundo grau do Ministério Público para falar sobre esta questão. Então, foi bom. Nesse caso... Excepcional, uma exceção, né? Como era o departamento do DIPO, lá são vários juízes. Então, quando voltou para outro juiz, ele homologou.
Foi bom. Falou assim, se fosse numa comarca pequena, Sim. eu acho que teria uma rixa bastante significativa aí entre Teria um promotor, problema ali, ia né? ter problema grave. Mas foi bom, resolveu, acho que funcionou, mas foi o primeiro que eu tive problema, mas que o juiz meteu o bedelho para piorar, né? Para melhorar nunca. Para melhorar eu nunca vi. Nunca viu. Todas as vezes que eu pedi para o juiz se manifestar, ele fala, olha, não é comigo, né? Isso é atribuição do Ministério Público, ele tem atribuição total para fazê-lo. Agora, com essas diretrizes do Supremo, acho que eles estão mais cautelosos. Acho que eles estão começando a fundamentar, mas ainda tem as fundamentações subjetivas, que traz graves problemas, porque aí é o Ministério Público legislando. Então, isso pode trazer problemas bastante significativos em relação a tudo isso e atrapalha, como disse, a função do ANPP, a função da justiça negocial que não acaba não surtindo efeito. É sobre isso que eu te perguntar. Eu estava lendo um artigo aqui para conversar com você. O ANPP, um artigo dizia, ANPP, Justiça para Ricos. Você já deve ter visto alguma coisa, algum comentário, uma crítica sobre isso, né? O que você pensa? Porque sempre precisa. A verdade é o seguinte: a justiça, quando eu falo que a justiça é para os ricos, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: que as pessoas são. As condições são diferentes. Então eu penso o seguinte: se amanhã você tivesse um problema judicial, quem seriam as suas testemunhas? Pessoas formadas, Sim. Pessoas que sabem falar. Do meu ciclo. Isso. E que falariam com o juiz, olhando no olho do cara sem problema nenhum, sem nenhum constrangimento. Sim. Mas se a moça que trabalha na sua casa, ou uma pessoa mais simples, se ela tivesse um problema judicial, ou se o filho dela tivesse problema judicial, quem seriam as testemunhas? O núcleo dela. O núcleo dela, mas às vezes as testemunhas nem vão até lá. Porque fala com o juiz, eu não vou falar. Vou falar com o delegado? Não, ele não vai na justiça. Ou seja, esse receio transforma tudo. Então, assim, coisas simples, para as pessoas mais simples, ficam complexas. Ficam muito difíceis. Ou seja, você não consegue achar uma pessoa que vai lá desmentir o que a vítima está falando. Se amanhã vem uma pessoa falar que você é uma pessoa agressiva, que você é uma pessoa ruim, que você é bandido. Tem razão. Vai fazer uma fila de gente, inclusive eu, para falar assim, não, ele não é. É uma pessoa super calma, tranquila, educada, com bom trato. Ou seja, e sem nenhuma dificuldade de olhar na cara do juiz do promotor e falar assim, isso aí é tudo mentira. Sim. Então, acho que essas coisas, e mais, como o NPP geralmente se tornam valores, se tornam pecúnias, como era na transação penal. Então, eu outro dia fui fazer essa é uma história engraçada, fui fazer uma NPP com um senhorzinho, e aí, que é exatamente esse que o juiz pediu para pagar um salário mínimo, que era uma pessoa super simples, mas ele fez umas ofensas lá, fez umas coisas, enfim, mandou uns e-mails tortos. Na cabeça dele nem tinha feito nada, mas, de fato, a outra parte se sentiu ofendida. E aí abriu a tela, o promotor falou o seguinte, o senhor vai pagar em quanto dia, eu estipulei aqui 10 salários mínimos, você vai pagar em quantos dias o senhor precisa? Aí eu falei, mas meu senhor, ele ganha aposentadoria de 3 salários mínimos. Não faz o menor sentido 10 salários mínimos. Que mundo que vive, né? Mas aqui eu só faço, o mínimo que eu faço é de 10 salários mínimos. Eu falei, mas como pode um negócio desse? O valor tem que ser adequado à pessoa. Então se a gente pensar que é dos ricos, se fosse para uma pessoa que tivesse dinheiro, falar, tá bom, me emite boleto aí que eu pago. Quer que eu faça um pix aqui, já te mando o comprovante, não tem problema. Mas ele era um senhor simples. Então, essa circunstância que eu acho que tem, falar, é dos ricos. É dos ricos por conta disso. Mas por conta uma camada mais simples ainda que essa. Então, mas aí que nem chega a você. Vão para a defensoria. Isso. E aí é outro público, né? E aí a briga é mais difícil ainda, né? Então. Aí a briga é completamente difícil. Mas aí quando ele está na defensoria, pelo menos o promotor sabe que ele é um coitado. Porque ele não tem nem condições de... Mas a defensoria está preparada para fazer isso? Eu acho que tá. A defensoria é bem preparada. Você já viu, assim? Você tem... Só que o problema é assim, a defensoria enxuga gelo, né? Porque é massa, né? Então. Enxuga gelo. Ou seja, não tem braço para tudo. Então, isso, mais, é nesse sentido que eu tô... E não tem o contato com as pessoas. Ele geralmente vai conhecer a pessoa na hora. Isso. Mas assim, se o promotor já abre falando o seguinte, comigo o mínimo é 10, um negócio que duraria 30 segundos, ou com uma pessoa razoável, né? que fosse, não com esse coração peludo, com essa sensação punitivista, falando assim, quanto o senhor ganha por mês? O senhor pode comprovar quanto o senhor ganha por mês? Eu mostrei na tela, falei, olha aqui, na câmera, falei, tá aqui o olerante dele, ele é aposentado, ganha 3 salários mínimos. Aí o cara vira e fala assim, então, nesse caso, eu vou fazer por 5. Falei, meu senhor, eu acabei de falar. Ele ganha 3 salários mínimos. E aí o promotor fala, mas então como que ele te contratou? Sempre a discussão aí a gente perde o objeto. Eu tô aqui pro bono, ele é amigo. Nós temos amigos em comum. Eu tô aqui
quebrando um galho para ele, coitado desse senhor, não tem nada a Quer ver com ele. investigar até a questão dos honorários. Exatamente isso, eu queria que eu mostrasse o contrato. Aí eu falei, olha, aí começou, mas o fato é, ele ganhava 3 e fechou o NPP por 5 salários mínimos em 10 vezes. Então você imagina. Ficou caro pra caramba. Ficou muito caro, você imagina. Eu ainda falei pro promotor, eu falei o seguinte, pensa se você vai fazer um acordo de 30% a mais do seu salário. Puxa, vai dar ruim, né? E aí quer que parcela em 10 vezes e acha que parcelando em 10 vezes tá fazendo um favor para ele. Isso. Não tá. E aí o coitado do senhor pagou as 10 vezes com muita dificuldade, com muita tristeza, e eu fico triste, porque, sim. E quando acaba a audiência, o senhor ainda falou para mim, eu achei que era melhor fechar, porque ia ficar mais barato que os seus honorários se eu tivesse que me defender nessa ação. Você vê que tragédia, difícil. que tragédia. Você vê, chegar nesse ponto, o cliente com essa comparação. Exatamente, é um problema. A visão dele para a justiça também, né? Descrédito total. A verdade é que eu acho que ali, e isto também é uma crítica ao Ministério Público, que ele não está preocupado com a distribuição da justiça. Porque assim, no caso desse, pagar um salário mínimo, parcelado em 10 vezes, era o que podia, né? Era o quanto bastava para isso, não precisava mais do que isso, mas ele não se contenta com isso, ele quer ir além. Essa é uma questão importante, né, Felipe? A justiça no NPP, né? Porque é uma questão filosófica ao mesmo tempo que tem um reflexo prático, né? Mas o Ministério Público não... mas aqui a justiça não é importante, né? Não é. A justiça, nesse aspecto, a justiça não é. Aqui, e começa falando, assim, um acordo muito ruim, pode ser muito melhor que um processo que desencadeia uma condenação. Porque, assim, se você for pensar em alguns tipos penais, é um pavor para aquela pessoa ser processado por um estelionato. Você imagina uma pessoa que trabalha, aí vai procurar emprego e fala, você tem um processo? Tem, por estelionato. Quem que vai contratar? A vítima é o ex-patrão dela. Pô, acabou. Nunca mais arruma. Nunca mais. Então é melhor fazer um acordo, o pior que seja, para acabar com esta... E aí evita etiquetamento de criminoso. Isso não pode constar. Não gera reincidência, não consta nada. Não consta nada, não pode constar em lugar nenhum. Fica zerado. Muito embora o promotor tenha dito que isso pode valer possível, né? Os promotores falam isso. Os meus clientes, como eu disse... Pode gerar ação civil ex delito? Pode usar isto. Se ele fez uma NPP é porque ele confessou. Então, dá para entender que ele é complicado, hein? Aí você que é um civilista, exatamente isso. Isso é um absurdo. É um absurdo para dizer o mínimo. Assim. Como você disse, a confissão é para aquela finalidade específica, não para outras. Exatamente. Eu atribuo isso, ou seja, todos os meus clientes eu falo especificamente. Quando eu falar, você confessa, confesso, especificamente para a formulação e para o fechamento deste acordo. E aí depois você confessou, vamos supor que o acordo não foi homologado, o juiz falou, tem um requisito a mais aqui, o cliente falou, não vou pagar. E aí o processo continua. Com a confissão. Então aí, em tese, a confissão... Tá no penal, né? Mas a confissão não pode gerar qualquer... Mas na cabeça do juiz... Porque o Ministério Público, com essa concepção que tem hoje que você está falando... Exatamente isso. Provavelmente vai gerar. Vai usar. Ele não pode usar concretamente, mas ele vai falar. Isso. Ele vai elucubrar sobre isso, né? Isso. Você sabe que teve uma vez que eu, antes de começar a instrução, falei para a juíza que eu queria que o Ministério Público se manifestasse em relação ao acordo de não persecução penal. Aí a juíza falou o seguinte, eu vou constar aqui que você, mesmo sabendo que para fazer acordo de não persecução penal, o seu cliente tem que confessar, você quer que tenha a proposta. Aí eu falei, doutora, você quer usar a minha tentativa de fazer uma composição para condenar meu cliente? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, doutora, eu dito o pedido. O pedido é, presentes os requisitos, eu quero que o Ministério Público se manifeste e formule a proposta de acordo de não persecução penal. Ninguém está admitindo nada. Eu só tenho o direito de ter a proposta para eu analisar. Nem sei se eu quero, mas eu tenho o direito de. Então, interessante. E aí o promotor se manifestou, pediu 6 meses, pediu vista, ficou 6 meses com o processo e se manifestou, era um crime tributário que eu tinha que pagar o tributo. Eu tenho visto colegas falando, né, até que o ANPP está sendo usado como finalidade intimidatória. Então as pessoas têm dívidas ali, tem algumas outras questões que também refletem no crime, e aí eu uso o crime, represento no criminal, para depois gerar o NPP e a pessoa ser forçada, compelida a pagar a dívida civil. Sem dúvida nenhuma. Você tem ouvido falar disso? Já tenho vivenciado isso? Algumas vezes isto. Eu vejo, é uma questão importante. Eu vejo as empresas, quando demitem por justa causa, tentar usar o NPP, ou para não ressarcir as verbas trabalhistas, ou para tentar ressarcir o dinheiro. Então, assim... E, na maioria das vezes, o valor não está consolidado ainda.
Então, como é que eu vou querer cobrar numa ação penal um valor que não está consolidado? Esta precisa ter uma ação Uma civil. liquidação, né? Precisa ter Valor, uma ação civil, exatamente. uma Eu perícia não contábil, conheço alguma coisa. isso. Precisa ter ali uma ação de conhecimento, né? Você deve saber melhor do que eu disse. Assim, não é uma execução de um título com valor incerto, que é isso que eles tentam aqui. Mas, e vou falar que às vezes cola. Então, às vezes cola com a possibilidade do Ministério Público falar o seguinte, tem que ressarcir o valor que ele está falando. Então, mas o valor que ele está falando não está consolidado. Não dá para falar que é isto. Então, eu vi um caso que era... tinham viagens que a empregadora falava que ele fez... não foi lá para trabalhar, ele foi lá para curtir. Mas não tinha comprovação. Eu tô falando, eu defendia a Corré. E aí o assistente de acusação dizia, e o Ministério Público comprou esta briga, que aqueles valores das passagens, ela foi para Miami para ir para Disney. E ela falava o seguinte, não, eu fui para Miami para tentar buscar clientes lá. E ela falava, eu fui dia tal, eu fui nesse cliente, dia tal, eu fui nesse, dia tal, eu fui nesse, e no final de semana eu fui na Disney. Acho bem ok. Se eu tivesse em Orlando trabalhando, acho que eu tentaria ir na Disney, exatamente. Então, achei que não faz o menor sentido. Mas assim, a proposta de acordo não foi proposta exatamente por conta disso, porque ela queria englobar esse valor e a autora falou assim, não, esse valor não é devido, esse valor não está quantificado, e os valores eram bem significativos. Interessantíssima essa questão, porque eu tenho visto ela viva aqui no dia a dia do pessoal aqui. Sim, é bastante viva mesmo. Bastante viva. E é impressionante como o Ministério Público compra essa ideia. Que deveria. Por isso que ela fica viva, né? Exato. O Ministério Público compra, Exato. senão ela teria morrido já. Não, porque eu tô falando assim, com uma história estapafúrdia dessa, eu falar, puxa vida, mas isso não é aqui, né? Isso não é aqui no direito penal. Assim, você tem o direito civil. Pega a prova que você fez aqui, leva lá e tenta discutir essa matéria lá. Não é aqui isto. Mas eles se valem disso e trazem problemas bem significativos em relação a isto, para não formular a proposta ou formula a proposta que não faz o menor sentido. Porque aí os valores são muito altos. E aí não funciona. Inviável. Né? E aí volta. Por isso é que muitas vezes falam que é o direito do rico. Porque se o camarada é rico, ele fala, tá bom, eu pago essa porcaria, você para de encher minha paciência se eu pagar, então eu pago, tá tudo certo. Se o problema é valor, eu pago. Mas, nesse sentido... talvez seja. Mas acho que quando tem estas provocações de que a justiça é melhor para o rico, mas a justiça é melhor para o rico por conta disso, porque as provas podem ser feitas. Ou seja, o rico pode comprar a perícia, o rico tem testemunhas melhores, o rico tem advogados melhores. A qualidade do processo é muito melhor. Né? Assim, ele tem condição de fazer provas muito mais significativas do que a pessoa simples. A pessoa simples, você imagina uma pessoa bastante simples indo em juízo para falar. Às vezes não consegue nem falar. Às vezes ele chega lá, ele chama o juiz de majestade. E aí, puxa vida, e acabou tudo, ou seja, não tem... Assim, é claro que tem, aqui não pode generalizar, porque a gente tem as pessoas simples que são absolutamente espontâneas, e são muito boas. Mas a gente está falando no sentido defensivo delas, mas não no sentido ofensivo. A maior parte, ela se sente intimidada com... E no fórum tem muita gente com algemadas, tem muita polícia. E mesmo quando a gente está falando de audiências virtuais, as pessoas que têm mais condições, elas falam quase num estúdio comum que a gente está. Ou seja, vai na nossa sala de reunião, tem uma câmera, tem um microfone, tem um monte de coisa. E a pessoa mais simples fica com o celular com aquele jeito que ninguém... Às vezes o celular torto, já fiz audiência que a pessoa está com o celular torto. A pessoa às vezes perde a credibilidade porque está falando no banheiro, está falando na cozinha. E aí, assim, às vezes, por conta do entorno, do linguajar, de toda o contexto todo. E a impossibilidade de vocabulário. De se manifestar corretamente. E se sente intimidado com o juiz, com o promotor, com o advogado. E assim, o linguajar é diferente. E aí, de verdade, se perde. Os elementos se perdem. Você pergunta uma coisa, ela responde outra. E aí começa a se perder. E faltam palavras. Porque eu estou falando, as pessoas que têm mais instrução, elas conseguem falar muito mais fácil. Ou seja, você imagina se amanhã você for testemunha de um roubo. Chega lá e fala o que aconteceu. Sim. Sem titubear nem um segundo. E qualquer pergunta que o cara falar, você fala, isso é mentira. Se o cara falar, mas aconteceu. Não, isso não aconteceu não, isso é mentira. Se o policial está falando, não é verdade. Sim. Agora, você acha que a pessoa assim vai falar que o policial está mentindo? Ou que o vigia... Exatamente. Ela não sabe as consequências. Ela tem receio de tudo. Aquilo não é normal para ela. E aquelas pessoas não são do tratamento dela. Porque, assim, o juiz vai te intimidar? Zero. E o promotor? Também. E o policial está armado.
puxa, a gente mesmo vai se sentir intimidado com alguém, não faz sentido. Então, eu acho que é isso. Por isso é que tem esta pecha de que a justiça é melhor para os ricos. E de verdade, Porque tem um lado de verdade, né? na maioria, isso acontece. Acontece porque tem mais elementos, tem mais condições, consegue. E outra, a maioria dos crimes praticados pelos ricos não tem violência nem grave ameaça. E aí pode acabar na justiça negocial. Interessante. A maioria dos crimes praticados ou acusados pelas pessoas mais simples tem violência ou grave ameaça ou tem droga no meio. Sim. E aí, tráfico caput Já não caberia. Cabe, não adianta. E aí, assim... Nem a oportunidade de ter uma... É aquela história assim, o camarada num bairro bom, com 3 cigarros de maconha, ele é usuário. Uma pessoa simples, numa comunidade com 3 cigarros de maconha, está vendendo. E outra, se ele tiver dinheiro picado, então, aí tá comprovado que ele estava vendendo. Não é que ele recebeu o troco, não é que ele estava querendo fazer uso. Ele é traficante mesmo, e aquilo é... E mais, na periferia, as pessoas são mais... elas recebem mais contato com a polícia. Elas são mais enquadradas pela polícia. Isso. Então, imagina você, quantas vezes você foi parado pela polícia com mão na cabeça? Nunca. É isso. Se perguntar às pessoas que andam nas comunidades, assim, eu diria Sempre, que por mês eles são parados sobre algum questionamento. Pode até não ser mão na cabeça, pode ser, mas assim, sobre algum questionamento isso acontece com frequência. Por quê? Aquele estereótipo para o policial de bandido, que é jovem, descalço, às vezes o menino está jogando bola, às vezes o cara... E outra, pode até não estar descalço, pode estar de camiseta. Mas aqui, principalmente a gente, ou seja, depois que... Eu nunca fui parado. Sim. Qual a chance da gente no trânsito ser parado com terno, com uma gravata? Quase zero. É praticamente zero. E ainda se for parado vai ser chamado de doutor, né? Assim, essa é uma circunstância bastante significativa. Tá indo onde, doutor? É muito diferente e muito injusto essa situação. Isso. Porque assim... Às vezes essas pessoas, na maioria das vezes, né, elas estão trabalhando e às vezes pra gente. Então, sistema é muito triste e muito injusto. Mas também é ingrato a percepção da polícia, porque ela tem que parar alguém. Porque senão a gente vai falar pra ela que ela não tá trabalhando. Isso. Então, eles têm que fazer isso. É complicado, é difícil. E Felipe, assim, a pergunta aqui, né, pra gente ir caminhando pra conclusão, mas você já falou sobre isso durante toda a nossa conversa, mas um outro artigo que eu estava vendo ali, Justiça Negocial, a bala de prata para a crise do judiciário. Você concorda com essa frase? Você acha que... Pelo que você falou, eu vi que... Eu senti que não. Eu acho que, em tese, se o Ministério Público tirasse essa condição de punir, essa marra de punitivismo, essa intenção de punir a qualquer custo, de ser a acusação, tirar isto e mais, e entrar nesses acordos, entrar na solenidade, na audiência, para a propositura da proposta, começar a escutar a outra parte. Isso. Ou seja, pensa nesse caso concreto que eu dei, ou seja, um senhorzinho ganha 3 salários mínimos. Puxa, o cara tinha que olhar e falar, você tem seu olerite aí? É isso mesmo? Me mostra seu contrato de aluguel, você mora de aluguel? Moro de aluguel, tá aqui meu contrato de aluguel, tá aqui meu olerite. Puxa vida, 10 salários mínimos não faz a menor situação, 5 também não. Então assim, acho que precisa tirar, aquilo que eu falei, ou seja, as duas partes precisam tirar o seu casaco de espinho, né? Parece que todo mundo, quando entra numa audiência, todo mundo entra com o casaco do porco espinho. É verdade. Então precisa tirar o casaco do porco espinho, deixar lá fora, falar assim, olha, vamos entrar aqui, vamos tentar de alguma forma compor, porque a ideia é essa, a ideia é que seja uma justiça penal consensual. Agora, só tem o consenso se tiver essa... se as duas partes tentarem convergir para que o acordo seja feito. Agora, não dá para exigir de uma parte que vá até a extremidade porque eu tenho a faca e o queijo na mão, ou porque eu decido, ou porque a legislação me deu atribuição. Você é um ente de justiça. O Ministério Público não deveria ser um ente de acusação, ele deveria ter esta sensação de que estou aqui para fazer justiça e não para ganhar mais um processo. Mas parece que para a acusação é número. E vou dizer mais, esta sensação punitivista de que eu quero punir, eu vejo muito nos juízes também. Ou seja, eu não consigo entender por quê. Ou seja, alguém que passou num grande concurso ou que está ali, mas na maioria das vezes ele está ali também. Eu também quero ser o distribuidor de justiça. Mas não é sua função essa. Você não trabalha para a segurança pública, né? Então é difícil. É antiga ainda, né? É difícil desassociar essas questões, tirar o Ministério Público dali. Eu acho que com o tempo talvez isso mature, mas eu estou vendo os novos sendo piores do que os velhos. Então, assim,
os antigos, né? Não vou, os experientes, não vou falar dos mais velhos, mas assim, acho que eu não vejo um bom caminho no final do túnel. Não vê? Acho que não. Acho que cada vez mais tem essa sensação Quais são os de que... principais desafios, assim, que você enxerga? Eu acho que precisa ter... É isso que você falou. Eu acho que precisa... Mas aí tem que ter uma cultura, uma mudança de cultura. Exatamente. Assim, precisa fazer o seguinte, esta justiça antiga de que a gente processava todo mundo não funcionou. Então, a gente criou possibilidade de acordo consensual para alguns crimes. Para aqueles crimes sem grave ameaça e sem violência. Então, quando a gente estiver falando com essas pessoas, vamos falar de uma forma diferente, vamos tentar, de alguma forma, convergir para uma boa solução, porque estas pessoas não são criminosos contumazes. Porque se fossem, não poderiam fazer este acordo. Então, acho que precisa isto. Precisa tirar a faca da caveira e falar, olha, vamos devagar aqui. Com essas pessoas a gente pode tratar de forma diferente. Você tem contato com jovens advogados, tem até curso que daqui a pouco você vai anunciar aí, né? Verdade. E eu também tenho contato com o pessoal da faculdade. Eu vejo que na faculdade se ensina isso. Se ensina muito bem isso. Sim. Eles aprendem isso. Aí chega na hora... Parece que dá uma... Mas parece... Eu acho que uma coisa mais natural. Até quando entram, mas eu parece que eles são forçados a isso. Parece que tem planilhas de números. Então é institucional. Eu acho que sim, tem sim lá. Quantos processos você conseguiu ir para frente, quantos acordos você conseguiu, quantas condenações. A absolvição é ruim. Então, e arquivamento, assim, não pode ter esse ânimo de querer punir todo mundo. Ou seja, o processo não está ali para punir. A polícia não fez o trabalho bem feito, ou não tem os elementos, as condições da ação, pede o arquivamento. Para que você vai tentar um acordo com um negócio que não tem? Mas eu vejo, como aquele caso assim, chega no final da instrução, o Ministério Público vê que não tem elementos, pede pena mínima. Não, né? Se não tem elementos, pede absolvição. Você pode pedir. Você é órgão de distribuição de justiça também. Você não está aqui só para pedir condenação. Então, acho que... E é princípio constitucional, né? Isso, e eu acho... dúvida absolve. Exato. E acho que precisa também desassociar um pouco o Ministério Público dos magistrados. Esse coleguismo, essa camaradagem, assim... É como se fosse 2 contra 1, né? Exatamente, você não sente isso quando a gente entra, quando a gente entra na audiência, assim, puxa, parece que eles estão trocando o WhatsApp, e aí você precisa de até tempo. Até passível é assim. Então, no crime... É a mesma ideia. No crime, assim, a gente fala, chegou o chato. Puxa vida, esse processo estava andando tão bem, agora chega esse advogado chato para querer atrapalhar o nosso combinado aqui, né? Então, eu acho que isso precisa, de alguma forma, eu acho que pode tentar fazer os juízes e os promotores girarem, ainda mais agora que é todo mundo online, porque assim, nos fóruns não tem mais juiz, né? A experiência que você falou, né, do juiz, depois quando você peticionou de novo estava o outro, isso pode ser interessante, essa rotatividade pode ajudar. Mas pode-se dizer que na maioria das vezes rotaciona e fica na mesma. Parece que as decisões são só a mesma, né? Tem um copia e cola ali que é tudo igual. Então, acho que um não contraria o outro. Essa foi a exceção da exceção, porque tinha um negócio muito fora da caixa, né? Acho que até o outro colega dele olhou e falou, ih, rapaz, isso aqui vai dar problema, né? Isso aqui não tá parecendo que tá bom, né? Assim, já tem um acordo, eles já fizeram, logo isso aí tá tudo certo, vamos deixar isso pra lá. Acho que não é o caso de querer insistir com essas coisas. Então, acho que a gente pode ir tentando isso, mas eu acho que afastar o juiz do promotor talvez seja uma boa tentativa de solucionar isso. A gente viu na Lava Jato como foi ruim. E assim, todo mundo, nós estamos em Campinas hoje, sempre que eu venho para o interior, todo mundo fala, porque aqui o promotor e o juiz são amigos, não sei o quê. Na Barra Funda também. Na Justiça Federal também. Eles tomam café junto. Eles têm um contato diferente da gente. A gente chega lá, a gente não tem a mesma empatia, a gente não é recebido da mesma forma alegre. Então, acho que precisa de alguma forma tentar quebrar isso. Como? Não faço a menor ideia. Interessantíssimo. E Felipe, para a gente ir encerrando aqui as perguntas, na visão do STF e do STJ, que são os últimos tribunais ali onde chegam as questões finais, você já falou um pouco disso, né? Muito bem, entendi tudo aqui que você falou, foi fantástico, mas ainda tem questão em aberto lá no STF, por exemplo, que precisa ser resolvida em relação a isso? Nesse acórdão paradigmático, que é do HC, não sei se eu falei... de setembro de 2024? Isso, que é 185319 do STF... ele fala que é um dever-poder do Ministério Público e que ele tem que se manifestar fundamentadamente. Mas o problema é o seguinte, que a fundamentação não pode ser algo genérico. Entendi. Então, está em aberto isso ainda, porque o Supremo precisava resolver isso. Mas é só a gente pensar o seguinte, a gente vai precisar agora que o Supremo diga para o Ministério Público que é fundamentar. Que ele tem que fundamentar sobre os elementos concretos daquele procedimento. Puxa vida, não precisa, né? Tinha que ter algo razoável de fazer dessa forma. Ou seja, você acha que pode fundamentar neste processo com questões vindas da internet? Me parece que não, né? Não faz o menor sentido. Ou seja, a gente decide nestes autos o que tem aqui. Então não pode vir luzes da cabeça do promotor e falar, eu acho que 30 mil é muito, ou eu acho que 1 milhão é muito.
É assim, pensando nos crimes tributários, assim, 1 milhão é pouco. Tributo federal, 1 milhão é muito pouco. Se a gente for pensar que 300 mil tem 30%, tem juros, correção, assim, 300 mil em pouco tempo vira milhão. E aí você querer que o cara pague 1 milhão para fazer um acordo de não persecução penal? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A não ser que a gente está fazendo de verdade, cobrando com o processo penal. Então, que aquele processo é para coagir o empresário, para fazer com que ele se sinta mal e tenha alguma possibilidade de pagar. NPP. Exatamente. Está sendo usado como instrumento de coação de pagar dívida. Exatamente. Já era. O processo já era. Se você não pagar, eu vou te processar. Agora você pode ter mais uma chance. Vamos fazer um NPP, mas paga. Isso. Eu parcelo para você, eu sou bonzinho. Isso. Mas não faz sentido. Aí é demais. É demais. E muitas vezes, assim, o camarada não tem nada a ver com o pato. Porque nos crimes tributários, às vezes, foi um erro do contador. Assim, eu tenho um caso emblemático que a empresa, um dos diretores estatutários ficava no Rio de Janeiro e a empresa tinha uma filial em Santa Catarina. E lá tinha um benefício fiscal. O contador perdeu o benefício fiscal e continuou declarando como se tivesse o benefício fiscal. Aí, sim, anos depois, o diretor estatutário foi notificado por conta dessa dívida. Aí, e tem as trocas de e-mail. Aí ele mandou um e-mail para a contadora e falou: o que está acontecendo? Não, eu perdi aqui, mas já vou restabelecer, pode ficar tranquilo. Ela não conseguiu restabelecer e ele foi processado criminalmente pela bobagem que ela fez. César, isso está nos autos. Mas assim, quando eu falo isso, porque se a gente for pensar o seguinte, eu fiz sustentação oral no tribunal, eu falei o seguinte, isso é dolo retroativo. Porque nós estamos falando o seguinte, é um crime doloso. Então ele ficou sabendo só depois. Então é um dolo retroativo. Não tem problema, você não sabia, mas depois você anuiu com isso. Eu falei, como que eu posso anuir se a conduta foi lá atrás? Não faz o menor sentido. Semelhante a embriaguez, mais ou menos. Exatamente. Acto liber em causa, aquela teoria lá. Sabe, vamos transportar o dolo. Casos parecidos, assim, quando eu faço penso o seguinte, eu faço uma negociação com uma empresa e fico comprando dessa empresa e me credito do tributo. Sim. Lá na frente, essa empresa, ela é reconhecida idoneamente e tem efeitos retroativos e anula todos os atos. E aí vem me processar, falou assim, olha, você fez com alguém que era inidôneo. Eu falei, não, mas na época que eu fiz, ela era idônea. Eu tô falando assim, eu tive processos, pessoas processadas por isso. Você fala, mas pensa só, não faz o menor sentido. Absurdo. Na época em que eu fiz, ela era idônea. Ela foi atingida retroativamente. E ofereceu denúncia. E o juiz recebeu denúncia. Poxa. Aí você fala, não faz sentido, né? Assim, e olha, vou dar um trabalho para você explicar isso. Não precisava, né? Eu quando eu fui me preparar para uma dessas audiências, eu ainda falei com a advogada que trabalhava lá no escritório, eu falei assim, acho que eu vou levar uma lousa. Porque eu vou desenhar, né? Olha, a cadeia de retroatividade. Exatamente isso. Ela foi considerada inidônea retroativa e atingiu os efeitos pretéritos. Não dá para eu adivinhar que ela iria ter essa decisão e que isso ia retroagir e ia me atingir. Assim, acho que precisa, um pouco desta boa vontade. Boa vontade. Isso. Acho que precisa dessa sensação de que aqui precisa ir mais. Empresário não é bandido. É claro que a gente tem exceções, tem empresários que são bandidos, mas na maioria das vezes, assim, não é, né? O cara tá pagando salário, o cara tá girando em falso, o cara deixa de pagar imposto, ele entra em pagar os funcionários. Isso. E o tributo, muitas vezes, ele deixa de pagar o tributo, depois ele tenta pedalar. Isso. Só que as multas são altíssimas, os juros é altíssimo, e quando ele vê aquela bola de neve é muito grande, e aí ele tem problemas. Então, acho que precisa também ser revisto. Parece que o plano tributário vem chegando aí. Isso que é falar, e até vai descontar. Tá e até vai ser descontado. Os impostos serão descontados agora, né? Isso vai ser um problemão. Aliás, estamos importando coisa da China, né? Coisas que são problemáticas, não é minha área, mas enfim, esse daria outro podcast, com alguém que entenda disso, que não é meu caso. Vai refletir no criminal, né? No NPP, com certeza. Não tenho dúvida, a gente vai ter problemas. Vocês vão ter problemas mais sérios ainda. Vamos ter problemas, continuamos com Vai continuar com eles, e mais alguns. O que parece é que todos acham que a justiça penal funciona tão bem, que pode desovar tudo lá, porque ela vai resolver. Só que a justiça penal já está entulhada. Se você entulhar mais, o que está ruim vai ficar pior. Sim. E mais, se tem a previsão de fazer acordo, vamos começar a fazer o acordo, vamos permitir o acordo. O acordo, ele é permitido, volto, para pessoas que não são primários de bons antecedentes e que não foram agraciados com um benefício e crimes sem violência ou grave ameaça. Então, vamos parar com essas amarras acusatórias e começar a fazer o acordo, fazer o que a lei permite, porque não dá para o promotor legislar. Acho que é isso. Interessantíssimo.
Adorei conversar com você. Você vai voltar outras vezes, se você quiser. Convite você vai receber. Voltarei quando for convidado, viu? Convite você vai receber. Foi muito bom o bate-papo. Gostei muito. Você é um cara muito calmo, tranquilo. Obrigado. Sabe tudo de criminal, humilde, não quer falar. Eu gosto do que faço, assim, de verdade, gosto do que faço. Dá pra perceber que você gosta. Então, eu abro para você agora, Felipe. Te agradeço muito pela presença. Abro para você divulgar as redes sociais, seus cursos. Eu sei que sábado agora tem um curso seu lá. Fica à vontade. Para os seus espectadores, vou fazer um convite aqui. Eu faço parte de um podcast também que chama Diálogo Criminal. É @Diálogo Criminal no Instagram e no YouTube. E neste sábado teremos uma imersão o dia inteiro e falaremos de ação penal na prática. Quem quiser, venha com a gente, lá em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de discussão prática sobre as ações penais. E quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer o convite e dizer que também gostei muito de estar aqui e conseguir, mesmo dessa forma travada, passar algum conhecimento. Espero que tenha surtido algum efeito e que a gente tenha aqui bastante espectadores. Eu sempre que for convidado estarei aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E dizer que você é uma inspiração para mim, obrigado, como Felipe. Professor, como escritor, como livros escritos. Esta é uma inspiração para nós. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer ter pessoas como você aqui, sempre. Que bom. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado, eu adorei conversar com o Felipe, ele vai voltar de novo e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos. Até lá, tchau.